Sejam todos bem-vindos ao CIESP Jundiaí. Na verdade, um feliz ano novo a todos. Estamos hoje iniciando Fabrício, né? oficialmente os nossos Fabrício, que estava com a gente aqui em nome do FORCE, do Fórum Não, Regional o outro que estava com a gente. de Comércio, Indústria Maurício. e Serviços de Jundiaí e região, do qual o CIESP das Indústrias do Estado de São Paulo faz parte como entidade. O FORCES é uma entidade composta por 28 entidades de classe e se sente muito honrado em poder estar realizando esse tão importante encontro nessa noite de hoje com o Dr. Marlon Reis. Seja bem-vindo, Dr. Marlon, a Jundiaí, ao aglomerado urbano de Jundiaí, para abordarmos um assunto tão importante que são os caminhos para uma reforma política democrática. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente e dar as boas-vindas ao nosso prefeito de Jundiaí, Pedro Bigatti. Seja bem-vindo, senhor prefeito. Cumprimentar o nosso secretário de Desenvolvimento do Comércio, Marcelo Cerezer, colega da casa do CIESP, empresário. Em seu nome, cumprimentar todos os representantes dos poderes públicos da aglomeração urbana de Jundiaí presentes nessa noite aqui no CIESP. Cumprimentar o diretor-secretário do CIESP estadual, Ademir Francesconi Júnior. Seja bem-vindo, Júnior, à nossa Casa da Indústria. Cumprimento o vice-diretor Alexandre Zavarizi, companheiro de luta aqui diária da nossa casa, em nome de quem cumprimento todos os empresários dos nossos 11 municípios pelos quais o CIESP Jundiaí é responsável. Eu gostaria de cumprimentar Henrique Parra, superintendente da Caixa Econômica Federal, parceira nossa em tantos eventos aqui realizados pela indústria, as nossas rodadas de negócio e tantos outros eventos, que sabendo que realizaram um encontro muito bom de gerentes ontem aqui na casa. Fico muito feliz. Esse é o objetivo da nossa entidade, podermos ceder o nosso espaço para a realização de encontros, debates, seminários, sempre da forma mais democrática possível. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Clóvis Galvão, representando o nobre deputado federal Miguel Haddad. Seja bem-vindo à casa. Eu gostaria de cumprimentar o meu querido amigo Paulo Costa, presidente da Agência de Desenvolvimento de Jundiaí. Eu gostaria de cumprimentar e dar as boas-vindas e agradecer principalmente ao Maurício Rapa, o nosso diretor de ação política do CIESP Jundiaí. Muito obrigado, Maurício, pelo teu empenho, a sua dedicação e principalmente o seu trabalho na frente de toda a ação política aqui da nossa casa. É importante frisarmos que um dos papéis do CIESP Jundiaí na nossa sociedade, principalmente na defesa da indústria, é uma ação política, não política partidária, e sim uma ação política defendendo e representando os interesses das nossas indústrias perante os poderes públicos da nossa região. Muito obrigado, Maurício, por estar acompanhando o Dr. Marlon desde a sua chegada aqui à nossa região e a todo o seu trabalho à frente da nossa diretoria de ação política. Em seu nome, eu cumprimento todos os diretores de departamentos do CIESP presentes na noite de hoje. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Nelson Rodrigues, presidente da Comac. Eu cumprimento o nosso amigo Ricardo Benassi, presidente da Proemp e apoiadora desse evento na noite de hoje aqui no CIESP. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo, pelo apoio da Proemp e principalmente a sua presença também nos nossos trabalhos frente ao FORCES. Obrigado. Eu dou as boas-vindas ao Henrique Parra Filho, representante do Voto Consciente Jundiaí. Gostaria de cumprimentar o Dr. Alexandre Aguzur, presidente da OAB de Sorocaba, em nome de quem eu cumprimento os representantes de todas as OABs do nosso estado e colegas juristas presentes na noite de hoje. Sr. Jorge Fequete, presidente do Conselho Maçônico de Sorocaba e Votorantim, muito obrigado pela presença na casa na noite de hoje. O Sr. Joaquim Angel Fonseca, empresário de Sorocaba, representando os nossos colegas de Sorocaba e região. Eu gostaria de, através do Joaquim, transmitir um abraço a todos os nossos empresários, principalmente da indústria de Sorocaba e região. Cumprimento os nossos colegas do
Núcleo de Jovens Empreendedores, eu vejo a Bianca aqui presente, o Guto Palma, que é o nosso atual coordenador, e dar as boas-vindas a todos na nossa casa. É uma satisfação muito grande tê-los na Casa da Indústria nessa noite de hoje, e principalmente num momento tão sensível que vive o nosso Brasil, para discutirmos o Dr. Marlon, autor do livro Nobre Deputado, um tema tão importante para o futuro da nossa nação. O senhor já deve ter percebido, ao chegar aqui na nossa região, que o esforço que vem sendo feito, não apenas por parte dos nossos poderes públicos, mas também das nossas entidades de classe, e principalmente da nossa sociedade civil em geral, de forma muito unida, muito coesa, para que nós tenhamos aqui uma região desenvolvida muito grande. Mas eu preciso lhe confessar, como representante da indústria, Dr. Marlon, que esse fardo está ficando muito pesado. Um fardo muito pesado. Nós estamos vivendo uma realidade hoje no Brasil quase que intolerável, e eu tenho certeza que o senhor abordará alguns mecanismos e algumas ferramentas de como nós podemos reverter essa situação para que nós possamos caminhar de forma mais tranquila e menos onerosa no desenvolvimento não apenas da nossa região, mas do nosso estado e do nosso país como um todo. Então, muito obrigado pela presença do senhor nessa noite mais uma vez aqui. Estamos muito ansiosos em ouvi-lo, não apenas com relação ao vosso livro, O Nobre Deputado, que eu sei que incomodou muita gente, mas é um livro que realmente fala muitas verdades, mas também ouvi-lo como um dos coordenadores do projeto da Lei da Ficha Limpa e principalmente da campanha de eleições limpas, que é o grande objetivo de que se crie novas regras para o financiamento de campanhas eleitorais. Já tivemos a oportunidade de conversarmos rapidamente sobre o assunto e entendo que o senhor nos trará um modelo bastante importante a ser acompanhado pelas nossas entidades, pela nossa região e principalmente pela sociedade civil em geral, que, como lhe falei, vem carregando um fardo bastante pesado. Hoje de manhã, ouvindo uma entrevista, ou ontem de manhã, ouvindo uma entrevista do presidente de um dos institutos de crédito do Brasil, dizendo que todo brasileiro, ou em média hoje, todo brasileiro tem um endividamento correspondente a 7 rendimentos mensais. E isso é algo muito ruim para a nossa sociedade, quando nós comprometemos não apenas as nossas vidas como pessoa física, com um endividamento correspondente a 7 rendimentos mensais. Não quero nem lhe dizer qual é a realidade nas pessoas jurídicas, que tenho falado muito com representantes de instituições financeiras, mas nós entendemos que para mudarmos isso precisamos começar na base, e não apenas jogar as pedras por cima. Precisamos começar a trabalhar num trabalho de base, sério, dedicado, focado e principalmente seguindo uma linha. Então, nós como brasileiros do bem, como paulistas e paulistanos do bem, principalmente representantes da aglomeração urbana de Jundiaí, lhe damos mais uma vez as boas-vindas e que tenhamos uma excelente noite de debates aqui. Passo a palavra para o Maurício, nosso diretor de ação política, na sequência para o nosso prefeito Pedro Bigardi, e lhe passo então na sequência a palavra. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Obrigado novamente, Dr. Marlon, pela presença. Aqui eu só queria comentar rapidamente que essa ideia de discutirmos sobre reforma política surgiu dentro de um grupo de pessoas que já fizeram um curso muito interessante aqui na casa, que chama A+E, que é Atitudes Empreendedoras, um curso que resgata muito uma coisa que a gente acha importantíssima, que é valorizar princípios e valores realmente que valem a pena e que fazem a gente, nós como pessoas, queremos contribuir de alguma forma para a melhora do nosso país. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena só ressaltar é que nós pretendemos fazer outros eventos relacionados a esse tema que está tão em pauta, que é a reforma política. Então, fiquem atentos que logo nós estaremos divulgando
mais ações e é isso. Passo a palavra então para o prefeito Pedro Ricardo. Boa noite. Na verdade, cumprimentar aqui a Ciesp e as entidades parceiras desse evento. Sem dúvida alguma, o tema mais importante do país hoje, reflete na vida de cada cidadão. Comentar o Dr. Marlon, que hoje temos a oportunidade de receber no nosso gabinete, e todos vocês, especialmente também as pessoas que vêm de Sorocaba, outras cidades, sejam todos muito bem-vindos a Jundiaí, e que possa ter aqui um debate que faça com que a gente possa ter uma luz maior sobre esse tema, encontrar caminhos. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma política e a gente vai então ter hoje informações importantes. Então, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu tenho que inicialmente agradecer, não só pelo convite, que já foi feito há algum tempo e permitiu que essa data estivesse recebendo esse evento hoje, mas também pela maneira calorosa como eu fui recebido desde a hora que desembarquei no aeroporto de Viracopos e recebido assim, como quase de maneira familiar, né, por vários amigos daqui de Jundiaí. Especialmente eu agradeço calorosamente pela receptividade do Maurício e também aos amigos de Sorocaba, onde eu estarei amanhã, e tem uma verdadeira bancada de Sorocaba aqui presente, sob a liderança aí de amigos como é o caso do Joaquim, do Fequete, do Dr. Gozuco. E agradeço também a receptividade do prefeito Pedro, que me recebeu. Tivemos a oportunidade de conversar rapidamente hoje. Agradecer a presença de cada um e cada uma aqui presente, e ao Ciesp, ao Forces, todas as organizações que se coligaram para que esse nosso encontro acontecesse. Eu, apesar do título, não venho aqui apresentar fórmula pronta nenhuma. Esses tais caminhos, eles não existem, a não ser virtualmente na cabeça de algumas pessoas. E eles se submetem a mudanças, se submetem a debates. É para isso que nós estamos aqui hoje, para conversar sobre isso. Conversar sobre como nós podemos, como sociedade, interferir num debate que é efetivamente nosso. É bem verdade que o parlamento é um dos espaços centrais, se não o mais importante, numa democracia moderna. Mas nós não podemos deixar de levar em conta que nós estamos falando de uma reforma que deve ser feita única e exclusivamente no sentido de beneficiar aos representados e não aos representantes. Nós estamos falando de uma reforma em favor do detentor do poder político e não dos temporários exercentes de um mandato que ali estão justamente para representar os nossos interesses, ou pelo menos deveriam estar. É justamente por considerar que existe um déficit de democracia, e nós não temos dúvida de que nós vivemos num país democrático, mas é por considerar que nós estamos diante de uma situação de déficit de democracia, que nos atrapalha como nação, é que nós precisamos participar dessa discussão. Essa não pode ser uma discussão exclusivamente travada no interior do Congresso Nacional. Porque significaria nós delegarmos para aqueles eleitos, sob fórmulas que nós contestamos, o poder de decidir se manterão ou não essas fórmulas. Não é à toa que esse debate não é novo. A discussão sobre a reforma política já vem desde pelo menos a Constituição de 88. Porque com a Constituição de 1988, deveriam ter sido feitas mudanças nas nossas fórmulas políticas para traduzir, sob a forma da legislação eleitoral, algumas premissas constantes da Constituição, o que infelizmente não foi feito. Daqui a pouco eu vou poder, talvez, tentarei demonstrar como a nossa Constituição
não guarda amparo, alicerce para determinadas regras eleitorais que estão em pleno vigor. O que, então, nós pretendemos fazer hoje é exaltar a realização desse encontro por conta desse aspecto central que ele tem. Ele representa a união de pessoas da comunidade, empresários, lideranças da sociedade civil, como é o caso da UAB, como é o caso da igreja, das organizações não governamentais, como é o caso do voto consciente, muito bem representado aqui pelo Henrique Parra Parra, companheiro de longa data, e que nos faz ter a convicção de que nós estamos começando a ir para o caminho certo. É a sociedade brasileira quem tem que debater isso, como um todo, e isso deve, em algum momento, se traduzir em mudanças significativas nas nossas regras políticas. Ninguém está satisfeito com a maneira como as eleições acontecem. Nós temos eleições que são marcadas pelo abuso do poder econômico como regra. E o pior, um abuso do poder econômico que está amparado pela lei, porque a lei torna possível e autoriza que se declare relações que simplesmente não são republicanas. Nós temos, na prática das eleições, especialmente quando nós tratamos de eleições para cargos como de deputados, em todo o território nacional, a presença, claro que não exclusiva, eu não estou aqui de maneira alguma querendo generalizar e dizer que todos os parlamentares são eleitos dessa forma, mas nós temos uma presença fortíssima, se não hegemônica, da figura abjeta da compra do apoio político. O pagamento de lideranças locais para que destine votos a um determinado candidato com o qual não tem a menor ligação, muitas vezes mal conhece, a não ser por uma relação de mercado, entre aspas, surgida à véspera da eleição, no momento antecedente à eleição. Eu queria mostrar alguns indicadores disso. No meu livro, O Nobre Deputado, eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, ouvindo pessoas que fazem parte da política em alguns pontos diferentes, distantes territorialmente milhares de quilômetros uns dos outros, sem se conhecerem, e que davam declarações de eles próprios fazerem, sob a garantia do anonimato, que eu pude assegurar por fazer essa entrevista, não como parte do meu trabalho como magistrado, já que magistrados não são investigadores, mas como parte dos meus trabalhos de pesquisa para minha tese de doutorado. E então, amparado pela imunidade acadêmica ou científica, eu entrevistei essas pessoas, e como continuo entrevistando. E delas eu ouvia justamente situações que nós vamos poder agora representar com algumas matérias que foram divulgadas em alguns jornais de pontos diferentes do Brasil, relacionadas às eleições de 2014. Essa matéria é do estado de Minas. Candidatos têm cabos eleitorais de luxo. A matéria foi motivada pela publicação do livro O Nobre Deputado. A jornalista, quando publicou a matéria, me marcou no Twitter, e quando eu disse que se parecia muito com as coisas que eu havia pesquisado, ela disse que por isso que ela estava me marcando. Ela chegou às mesmas conclusões. Ela esteve também com cabos eleitorais pagos que estavam trabalhando nas campanhas para deputados em Minas Gerais. E na matéria cita os preços por voto. Essa é de Goiás, a principal coluna política do maior jornal de Goiás, o Popular. Publica-se que está havendo uma inflação eleitoral. Deputados estaduais que disputam as eleições afirmam que a campanha deste ano está mais cara se comparada com a de 2010. A queixa é com o custo do apoio de lideranças municipais, que estava aumentando. O custo do apoio.
Bom, essa aqui é mais uma curiosidade, não é bem do que a gente está falando, mas foi um caso de um vereador acusado de pagar cabos eleitorais com drogas em Barcelos, Amazonas. Mas vamos aqui, à minha linha de raciocínio. Apoio na disputa ao Senado custa R$200 mil em Alagoas. Uma manchete no maior site jornalístico de Alagoas. Não era uma notinha. Veja como ocupa o principal da página. Apoio na disputa ao Senado custa R$200 mil, tem um preço. Quantas CPIs essas matérias até agora motivaram? Vamos continuar. Bom, a contratação de cabos eleitorais incentiva a compra de votos. Tribuna do Sertão. Essa aqui é curiosa. Eleições 2014. Valor dos cabos eleitorais faz candidatos desistirem de candidaturas. Agora essa é a que eu mais gosto. Fortaleza. Candidatos reclamam do preço do voto no Ceará. Essa eu gosto, e inclusive eu acho que eles deveriam reclamar no PROCON, que teria, claro, tem que ter um mínimo de tabelamento nessa coisa. E de fato há. Os meus entrevistados dizem que há tabelamento sim. Um dos que eu mais gostei foi de uma entrevista posterior ao livro. Eu vou utilizar essas informações no próximo. Ele diz assim, tem o voto amigo. Como é essa história do voto amigo? Ele diz, não, o voto amigo é o que eu paguei só R$30. É o voto amigo. Aí ele disse, eu cheguei a pagar até R$100 por voto. Mas houve candidatos a deputados que pagaram até R$200 por voto. Aí ele, mas acima de R$100, quem viesse me oferecer, eu estava mandando ir embora e falando palavrão. Ele até me disse o palavrão que ele usava. Só que eu não vou repetir aqui. Mas esse mercado, ele é frequente e comum, e é seríssimo. E por que ele acontece? Ele é incentivado pelas distorções do nosso sistema. O nosso sistema, ele tem um canto de sereia que atrai os candidatos para essas práticas. E eu vou explicar por quê. Mas antes, vamos ver o que a sociedade está fazendo e há quanto tempo está fazendo para tentar diminuir isso. Em 1999 foi aprovada a Lei dos Bispos, a primeira lei de iniciativa popular do Brasil. Do que ela tratava? E trata, está em pleno vigor, a Lei 9.840, de 29 de setembro de 1999. Foi idealizada e liderada pela Igreja Católica a partir da campanha da Fraternidade de 96. Coletaram 1 milhão de assinaturas para que a lei passasse a dizer algo que nunca havia dito desde 1932, quando foi editado o nosso primeiro Código Eleitoral. Comprar votos deve ser considerado ilícito e o candidato que se elege comprando votos não pode exercer o mandato. Só isso. Nós conseguimos fazer a proeza de ter uma justiça eleitoral que começou a funcionar em 32 e chegou até 1999 sem que a lei dissesse que comprar votos constituía uma infração, a lei eleitoral que permitia a cassação do praticante dessa conduta. E só passamos a ter uma norma que diz isso por causa dos bispos. Porque a Igreja Católica aprovou na Assembleia Geral da CNBB coleta de assinaturas. Coletou 1 milhão de assinaturas, levou o projeto. Fazendo entrevista no parlamento sobre a aprovação, eu conversei com um senador e eu conversei com vários deputados federais e senadores que eram parlamentares na época, em 99. E um deles me disse o mais curioso, ele falou assim, eu falei, por que vocês aprovaram? Ele disse, um dia eu cheguei no plenário e o projeto estava em votação. E eu perguntei o que era. Aí um colega meu de Senado virou para mim e falou assim, isso aí é uma coisa que os bispos estão aí pedindo para a gente. E eu votei. Eu não sabia do que se tratava, porque eu não votaria se eu soubesse do que se tratava. E eu tenho isso na minha pesquisa. Gravado, inclusive, sem pedido de anonimato nenhum.
ele profundamente revoltado com o que diz essa lei, que quem compra votos deve ser afastado da disputa. E a lei dos bispos passou realmente porque era uma fase de inocência, tanto da sociedade civil como do Congresso em relação aos nossos movimentos. Depois, essa fase de inocência começaria a acabar com a lei da ficha limpa, com a experiência de uma lei que mudou muito o cenário. E eu tenho certeza, embora eu não tenha pesquisado os dados da região, como normalmente eu faço. Geralmente, quando eu vou para uma cidade, eu busco as informações da aplicação da Lei 9.840 nas proximidades. Eu me lembro que uma vez eu fui proferir uma palestra, já tem alguns anos, em Jales, e saí de carro e fiquei impressionado, porque eu ia passando por várias cidades que tinham perdido os prefeitos por conta da lei contra a compra de votos. Passava uma e passava outro município, e vinha a placa, esse aqui também. Essa lei teve uma efetividade muito grande. Ela chegou a gerar a cassação, ela já gerou a cassação de mais de 1.000 mandatários, sendo que a maioria vereadores, mas só que mais de 400 prefeitos e vices. E vários deputados estaduais, 5 deputados federais, 5 governadores de estado e um senador da República. Aí veio a lei da ficha limpa. Havíamos aprendido algo. A sociedade pode se mobilizar, pode dizer o que quer, em lugar de só reclamar da compra de votos. Decidiu-se fazer a lei contra a compra de votos. Então vamos mais longe. Aqui, o exemplo da Igreja Católica já tinha feito surgir um movimento. Assim como o Forces é uma rede, nós criamos outra rede, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. É a mesma coisa, as mesmas características que mais cedo o Maurício me explicava, nós temos a mesma conformação de rede. Não é uma ONG, não é uma entidade, é uma rede de entidades. Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é composto pela OAB, pelo Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, pela CNBB, pela Aliança Cristã Evangélica, pela Federação Nacional dos Jornalistas, pela Associação dos Magistrados Brasileiros que eu represento, e um monte de outras organizações, são 54 no total. Um dia eu conheci Dom Dimas Lara, que era bispo auxiliar do Rio e acabava de ser eleito secretário-geral da CNBB. E ele me pediu que marcássemos uma conversa. Aí eu falei, então depois vamos marcar. Ele disse, não, negócio de depois vamos marcar não, isso aí é quem não quer fazer. É amanhã, 3h da tarde. Aí eu vou dizer para o bispo, né? Se eu disser não, eu posso ir até para o inferno, né? Aí eu estava lá no horário marcado, não atrasei nada, e ele tinha um envelope nas mãos. Era uma minuta de projeto de lei. Não era um deputado com uma minuta de projeto de lei, era o secretário-geral da CNBB, que tinha pedido para advogados do Rio começarem um estudo para uma nova lei de inelegibilidades. Ele me entregou o envelope e pediu, na próxima reunião do movimento de vocês, que era 54 entidades, discutam a possibilidade de transformar isso aqui na nova campanha de iniciativa popular de vocês. Na primeira hora que eu olhei o que era, a primeira sensação que eu tive, isso aqui é impossível. Eu falei, como é que eu vou dizer para o Dom Dimas que isso aqui é impossível, que isso jamais vai acontecer? Porque eles não vão votar uma coisa dessa, por um lado. E segundo, a lei complementar à Constituição precisa de maioria absoluta. É mais difícil a lei de inelegibilidade do que a lei contra a compra de votos, que era uma lei ordinária. Aí eu fiquei pensando, exatamente esse pensamento que se passou pela minha cabeça quando eu vi do que se tratava. Como é que eu vou dizer para o Dom Dimas que isso jamais vai acontecer no Brasil? Mas felizmente eu não tive coragem de dizer isso para ele. Levei isso para a reunião do movimento. Quando levei para a reunião, todo mundo achou uma excelente ideia. Nos debruçamos durante 6 meses estudando o assunto para aprimorar aquele projeto de lei. E em abril de 2008, começamos a coletar assinaturas. A lei da ficha limpa existe. Só foi aprovada por ser de iniciativa popular.
Existem vários estudos nacionais e até internacionais sobre isso. Teve um estudo feito por uma dupla de pesquisadoras europeias, uma da Suécia e outra da Alemanha, que estudaram o impacto das redes sociais na aprovação da lei da ficha limpa e concluíram que é o maior case político até hoje, e eu concordo, o maior case político do Brasil de uso das redes sociais até hoje não é a eleição de ninguém, é a aprovação da lei da ficha limpa, que por isso gerou a curiosidade de vários países. Eu fui proferir palestras só não fui até agora a um continente, que é a Oceania. Mas fora isso, estive em todos os outros proferindo palestras sobre essa lei, pela curiosidade que ela gerou no planeta. E no México, eles me pediram para passar uma semana ministrando curso para servidores de alto escalão no Tribunal Superior Eleitoral da Federação Mexicana, sobre o modelo brasileiro de inelegibilidades. Fui parar na Malásia, em Kuala Lumpur, explicando o que nós tínhamos feito e gerando a lei da ficha limpa gerou uma onda de reflexão no mundo. E eu não estou exagerando. Durante 3 dias consecutivos, a expressão ficha limpa ocupou o primeiro lugar no Top Trending Topics do Twitter, no mundo, durante 3 dias consecutivos. Era o assunto mais falado no Twitter no planeta Terra, durante 3 dias consecutivos. Fenômeno, no dia da sanção presidencial, sem vetos da lei. E ela diz só o óbvio. Mesmo assim, enfrenta resistência seríssima até hoje, porque ela tem uma capacidade efetiva de intervenção. Eu falo dessa resistência que muitas vezes é até interpretativa dentro do próprio judiciário. E eu me bato com colegas, às vezes nosso movimento tenta influenciar para mostrar como é a interpretação da lei, e muitas vezes essa posição simplesmente não passa e acaba certas figuras que notoriamente não têm a menor capacidade, a possibilidade de figurar no meio político, acabam passando dessa peneira, que é a lei da ficha limpa, não por culpa da lei, mas por licenças interpretativas que algumas vezes são feitas, com todo o respeito que eu tenho pelos tribunais onde isso já aconteceu. Mas nós vemos, por outro lado, exemplos claros de sucesso dessa lei. Os senadores, vocês já ouviram falar nos últimos anos de alguém renunciando para escapar de cassação? Como acontecia frequentemente a partir da década de 90? Não existe mais, por causa da lei da ficha limpa. Se fosse só para resolver esse problema, já teria valido todo o movimento. Não dá mais para abrirem uma CPI, alguma coisa, a pessoa renuncia e no outro ano é candidato. Agora, quando renuncia, fica inelegível pelo restante do mandato que tinha, mais 8 anos. Por isso é que nós não vemos mais casos de renúncia. Houve um caso de renúncia ano passado, que não foi por causa de processo aberto na comissão de ética. Quando é apresentado qualquer pedido no Conselho de Ética, ele já não pode mais renunciar. O caso que houve foi de um parlamentar que respondia uma ação penal e renunciou às vésperas de ser julgado para sair do foro do Supremo e ir para o primeiro grau. Isso aí não está previsto na lei da ficha limpa. O que está previsto é aquele que usa da renúncia para escapar de um processo no âmbito do controle interno da ética nas casas parlamentares. Isso foi que atingiu pessoas, eu não tenho dificuldade de mencionar, porque são dados concretos, inclusive são dados facilmente levantáveis por qualquer um, dados públicos, inclusive notórios, de pessoas como Joaquim Roriz, do Distrito Federal, que é inelegível até, se eu não me engano, 2023, por causa da lei da ficha limpa. E muitos outros, e vários outros que andaram renunciando em âmbitos estaduais. Outros exemplos, e seriam vários, mas para resumir, eu cito dados agora das eleições de 2014. Um dos candidatos ao governo de Mato Grosso, que há muito tempo tinha mandato, porque nunca perdia a eleição, e foi várias vezes presidente da Assembleia Legislativa daquele estado, ele foi impedido de participar da corrida para o governo pela lei da ficha limpa. E quando ele teve o seu nome barrado,
graças a isso ficou sem mandato. E graças a isso também foi possível ele se submeter ao juízo comum, ordinário, e o resultado é que os processos contra ele passaram a correr e ele se encontra nesse momento preso numa carceragem da Polícia Federal de Cuiabá. Ano passado era candidato a governador, agora é um detento. Outro caso que ficou bastante notório ano passado era de um candidato ao governo do Distrito Federal. Que lugar mais simbólico, onde está a capital da República, e que tinha como líder das pesquisas uma pessoa que há pouco tempo gerara escândalo imenso na nação, quando nós vimos pessoas colocando dinheiro dentro de meia. Tinha até alguém que fez uma oração para agradecer a Deus pelo dinheiro desviado. E logo depois ele era candidato ao governo, barrado pela lei da ficha limpa, impedido. É o mínimo. Nós não estamos falando de impedir o eleitor de exercer o seu critério, não. Nós estamos falando pelo menos de tirar da disputa aqueles indivíduos mais grosseiros, que caíram notoriamente em erro, e que está um erro documentado e afirmado pelos tribunais, e ainda pretende ser candidato. Então, a lei da ficha limpa, mesmo assim, por mais óbvios que pareçam os seus princípios, só foi aprovada porque veio de uma iniciativa popular. E agora nós chegamos a 2015, lutando por outra lei de iniciativa popular. É um projeto que, como eu disse no começo, não pretende ser dono da verdade, mas que convida a sociedade a refletir sobre as eleições, como elas são, como elas deveriam ser. E, portanto, convida a sociedade a um debate filosófico sobre a política, o Estado e a República. O projeto parte de uma grande premissa. O nosso primeiro consenso, quando nos reunimos a primeira vez para tentar fazer o impossível, que era reunir um número imenso, como de fato conseguimos reunir, de organizações da sociedade civil em torno de uma proposta, o nosso primeiro consenso foi de que nós precisamos mudar as regras do financiamento de campanhas. Na primeira reunião foi o único ponto que foi, eu diria mais, não foi só consensual não, foi unanimidade. Numa reunião ocorrida no final de fevereiro de 2013, na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. Todos concluíram, na primeira reunião, que as regras de financiamento de campanha estão erradas. E todos concluíram que o maior erro é a participação de pessoas jurídicas no processo de financiamento das campanhas. Nós precisamos de eleições baratas. Hoje nós temos 3 fontes de financiamento. Os cofres públicos, com o fundo partidário, que pode ser utilizado em parte para o financiamento de campanhas. O financiamento de pessoas físicas, que é ínfimo, poucas pessoas doam porque não há essa cultura entre nós. E o financiamento empresarial, que representa 98% de todo o dinheiro disponível nas campanhas. Nós vamos falar já de quanto é, que inclusive isso implica. Esses 98% do dinheiro nós queremos retirar de circulação. São uma novidade. As eleições não eram assim. Em 1997 foi a primeira vez que a lei brasileira, com a Lei 9.504, passou expressamente a admitir as doações empresariais com um argumento até sedutor. Essas doações vão acabar acontecendo de uma maneira ou de outra, então vamos colocar na lei que é permitido, porque com isso vai agregar transparência ao processo. Pergunto, agregou transparência ao processo? Nós acabamos com o Caixa 2 e trouxemos todo o dinheiro da campanha para um ambiente de transparência e prestação de contas? Claro que não. Nós temos um Caixa 2 gigantesco e se presta contas apenas daquilo que se quer. Essa promessa da doação empresarial, quando inserida no texto da lei, não foi cumprida. Nós não agregamos transparência ao processo por permitir que as empresas doassem. Lamentavelmente,
O que nós agregamos foi dinheiro, não transparência. As eleições de 2014, só para os cargos de senador, que elegeram um em cada estado, governador e presidente da República, só para esses cargos, custaram em 2014 5 bilhões e 200 milhões de reais, os que foram declarados. Esses 5 bilhões e 200 milhões de reais fazem das eleições brasileiras as mais caras do planeta Terra. Inclusive, nós que nos acostumamos a ver números exorbitantes das campanhas norte-americanas e achar que eram muito, 500 milhões de dólares arrecadados, 20 milhões de dólares arrecadados num só mês, através da internet, nós movimentamos muito mais dinheiro. Inclusive tem um pesquisador, Samuelson, norte-americano, que faz a confrontação dos dois países e demonstra como nós gastamos muito mais do que eles. Sem falar que eles têm um PIB 13 vezes superior ao nosso. E nós gastamos mais do que eles. Nós quem? Não somos todos nós. Uma parte de nós define quem vão ser os eleitos. Segundo a Unicamp, os candidatos eleitos gastam, em média, 5 vezes mais que os não eleitos. Há uma relação direta de causa e efeito. Os que têm mais dinheiro são os mais votados. Na legislatura passada, 384 deputados federais dos 513 foram os que declararam, nos seus estados, o maior volume de gastos de campanha. Há uma relação direta. Nós podemos afirmar que os doadores de campanha são os maiores eleitores do Brasil. E quem são esses doadores? Não há nenhum problema quanto à participação, à presença do mundo empresarial na vida política. Pelo contrário, é extremamente necessário que haja essa presença e que essa presença, inclusive, não se reduza às eleições. Que seja um diálogo permanente, constante, da política com o empreendedorismo. Mas não são os empreendedores quem fazem as doações. Não é a iniciativa privada, é a iniciativa pública. Porque os maiores doadores, coincidentemente, são também os que recebem maiores aportes de verba pública, seja através de empréstimos, seja através de contratos. Todos os grandes doadores são grandes receptores de verbas públicas. Nós não vemos as grandes empresas que não têm negócios diretos com o governo financiando as campanhas eleitorais. E um alerta e uma denúncia. 70% dos atuais deputados federais tiveram as suas campanhas financiadas pelas empresas cujos dirigentes estão presos em Curitiba, na Operação Lava Jato. 70%. Não é à toa que o presidente e o relator da CPI da Petrobras também receberam doações das empresas cujos dirigentes estão presos em Curitiba. É difícil montar uma CPI sobre esse assunto, porque falta deputado federal para participar. Se fosse usar o critério de excluir os financiados. Uma única empresa financiou a eleição de mais de 100 deputados federais em 2014. Eu não vou dizer qual é, mas é aquela que o Roberto Carlos passou a comer carne depois por causa dela. Uma empresa, que é também a empresa que mais recebeu dinheiro do BNDES nos últimos 10 anos. Que doou 200 mil reais para a campanha em 2002, essa empresa. Fez uma doação de 200 mil reais. E em 2014, doou mais de 75 milhões de reais. Sozinha. É uma doação que supera o custo das eleições nacionais da França. As eleições presidenciais francesas custaram em reais 70 milhões de reais. Uma empresa doou mais do que isso no Brasil. Por quê? Não preciso responder. Por conta
se trata de um ciclo. Financia-se para eleger e assegurar futuros e novos e redobrados contratos. Há um estudo do Instituto Helen Kellogg, da Universidade de Notre Dame, feito no Brasil, que demonstra que para cada real doado, essas empresas têm um retorno de R$ 8,50. 850%, é uma boa taxa, né? Para quem é empresário aqui. Para muitos empresários que tem aqui, excelente investimento. Para receber 8,50. É melhor do que vender água. Esses são os problemas do financiamento brasileiro. Nós temos outro problema, mas antes eu queria fazer uma explicação básica. Eu sei que a maioria das pessoas conhece esses conceitos aqui presentes, mas alguém talvez não, e é muito importante que nós tenhamos presentes o significado dessas expressões. Nós temos duas matrizes nos sistemas eleitorais. Embora nós tenhamos pelo menos 51 sistemas eleitorais diferentes no mundo, eles estão em duas matrizes. É o sistema majoritário ou o sistema proporcional. Existem modalidades mistas. O que significa o critério majoritário? É simples. Tem-se um número definido de candidatos e aqueles que obtiverem o maior número de vagas vencem a eleição. Essas eleições podem ser para disputa de eleições ou plurinominais. Uninominais, exemplo, um cargo de prefeito, vai se eleger um prefeito para a cidade. Então, o mais votado, tendo ou não segundo turno, mas as regras são para que o mais votado vença a eleição. O mesmo acontece para senador, prefeito, presidente, governador. Temos o sistema majoritário. O sistema majoritário também pode ser plurinominal. Quando se elege os mais votados. Por exemplo, essa é a proposta do PMDB, o distritão. Os deputados são deputados federais, os mais votados do estado e ponto. O distrito é o estado inteiro. Todo mundo vota, os que tiverem mais votos estão eleitos. Essa é a proposta do PMDB, uma proposta de voto majoritário. O que é o sistema proporcional? O sistema proporcional, ele não é baseado no indivíduo, no voto numa pessoa. O sistema proporcional ele foi desenvolvido primeiro no plano filosófico e depois pragmático para permitir a identificação de correntes de pensamento numa comunidade, numa sociedade. O voto proporcional ele chama para a necessidade de que as correntes de pensamento estejam representadas no parlamento na proporção da sua legitimidade social medida pelo voto. De tal forma que um grupo que tenha 40% dos votos tenha 40% das cadeiras no parlamento. Um grupo que tenha 20%, tenha 20%. 5% tem lá as cadeiras correspondentes. Esse é o sistema proporcional. O melhor exemplo que eu já vi da utilidade do sistema proporcional foi aqui na cidade de Marília, há 2 semanas, quando um torcedor do Santos, que é um time que inclusive eu não gosto, ele levanta e diz que podia dar um exemplo da utilidade do sistema proporcional. Ele me relatou, inclusive eu pedi que ele contasse isso para todos, que ele havia me contado antes. Na hora da palestra eu pedi que ele repetisse. Os Santos tinham um modelo de votação para diretoria como todos os times de futebol. Disputam as chapas, a que tiver mais voto elegeu a diretoria. O presidente anterior mudou essa regra. Seria um critério proporcional. Tem lá um número X de diretores. Quantos por cento dos votos cada chapa recebesse, tantos por cento da diretoria ela conquistava. E foi assim que um grupo de oposição que nunca conseguiu ter espaço na diretoria do Santos ganhou lá algum percentual de cadeiras. Dentre as cadeiras obtidas na direção do Santos, havia um que era da área de contabilidade, a vida inteira trabalhando nessa área, de finanças e contabilidade, e quando chegou, na primeira reunião, pediu um relatório de como havia sido utilizado o dinheiro obtido com a venda do passe do Neymar.
Aí ele dizia, se o critério fosse como o anterior, a direção que teve a maioria dos votos teria elegido todos os membros e não haveria ninguém para contestar. Por quê? Quem teve mais votos elegeu todos os diretores. Todos são de um mesmo grupo. Todos são de um mesmo grupo. Quem iria contestar? Ninguém. Quando se abriu uma pequena possibilidade de alguma participação da oposição junto, naquele lugar, que era a direção do Santos, foi permitido, foi dado voz. Foi para isso que foi pensado o sistema proporcional, para ninguém ficar de fora. A concepção não é de que o parlamento é um lugar para os que têm mais votos estarem. Não é isso. Essa concepção individualista é típica do modelo majoritário. A ideia do sistema proporcional é o seguinte: vamos ter o máximo de grupos possível aqui, porque o parlamento é a casa ideal para todos se sentarem para tentar encontrar soluções para os problemas do país. Ninguém pode ficar de fora, a não ser que não tenha voto. Óbvio, se não teve voto para se eleger, agora o grupo que teve para eleger um tem o direito de colocar aquele um lá. E aquele um, inclusive, pode ser que seja ele que vai dizer algo num discurso que mude a ideia dos demais. Por isso que é tão importante essa evolução política mundial, utilizada no Ocidente inteiro praticamente, com exceção da Inglaterra e dos Estados Unidos. O restante, todo mundo adota critérios proporcionais. E quase sempre de forma pura, é só o proporcional. É razoável imaginar o critério majoritário para a seleção de gestores individuais. Um prefeito, por exemplo, é um coordenador, é um gestor, e é um coordenador que tem a responsabilidade de gerir, né, de coordenar ações de um coletivo, mas que centraliza nele a tomada de decisões estratégicas. É razoável que o critério para isso seja majoritário, mas quando nós temos que compor um conselho, um órgão colegiado, imaginar a possibilidade remota que um só grupo esteja nele é pecado. É pecado. E quando nós vamos para o critério majoritário, a gente torna isso possível. Quando nós vamos para o critério majoritário, nós permitimos que um só grupo vá, ou então que só 2 grupos vão, e que uma complexidade política imensa fique de fora do parlamento. Nós permitimos que aquele diretor do Santos lá, que pediu o passe do Neymar, no exemplo, fique de fora do parlamento, e nós precisamos ter essas minorias lá dentro cobrando e exigindo posição. Por isso é que nós fizemos também essa outra decisão, tomamos essa outra decisão. Nós não iríamos defender um modelo majoritário, mas sim um modelo proporcional. Mas só que nós temos hoje um modelo proporcional, só aparentemente, nós não temos. O sistema hoje não é proporcional porque ele não é centrado naquelas ideias das correntes de opinião que eu mencionei. Ele é centrado nos indivíduos. As campanhas para deputados são centradas em indivíduos. Embora a distribuição seja feita de forma proporcional, mas a sociedade não tem consciência de que está votando em partidos políticos quando vota, porque as campanhas são personalizadas. Então nós decidimos, nós temos que enfatizar os partidos para as pessoas saberem o que estão fazendo. Para as pessoas saberem que estão votando, que estão compondo maiorias. Nós estivemos com os maiores líderes nacionais e vamos continuar visitando outros até agora para explicar esse projeto. Tanto no meio empresarial, como no meio das comunicações, como no meio político. Estivemos com Lula, estivemos com Dilma, estivemos com Marina, estivemos com Aécio. Por pouco não estivemos com Eduardo Campos, porque já estávamos pedindo o encontro com ele quando houve o trágico acidente. Mas nós estamos dizendo para todo mundo a mesma coisa. Para o PSDB, por exemplo, eu argumentei o seguinte: quantos votos Aécio Neves teve no primeiro turno das eleições presidenciais? Ele teve cerca de 34% da votação, não foi isso? 34%. Quantos federais o PSDB elegeu? Menos de 60%. Há uma falta de sintonia entre a vontade do eleitorado de dar importância para o PSDB, que quase ganhou a presidência da República, e o que ele representa em número de deputados. E por que isso acontece? Porque as campanhas não reproduzem essa polaridade ideológica que está no seio da sociedade nas campanhas para o executivo.
E não reproduzem por quê? Porque elas são fulanizadas. Espraiam-se aí um número imenso de candidatos. Na eleição de 2010, foram 1.170 candidatos a deputados federais só em São Paulo. Esse número deve ter aumentado em 2014, com certeza. Aumenta muito de uma eleição para outra. Então, nessa multiplicidade de atores, nós perdemos a essência do debate partidário, das linhas de pensamento das pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos clareza de que votamos em partido na hora de votar, muitas pessoas teriam votado na Marina e no PSB, para dar uma sustentação a ela. No Aécio e no PSDB, porque era importante, não adiantava só eleger o presidente se ele não tivesse uma boa base parlamentar. Esse debate partidário falta. Algumas pessoas falam assim, mas doutor Marlos, você não acha que vai assustar a sociedade, porque a sociedade não confia nos partidos? Sim, a sociedade não confia porque eles não são chamados a agir como partidos. E nós precisamos de partidos fortes, porque não há democracia. O partido é uma das mais fundamentais instituições democráticas. Nós não podemos abrir mão dos partidos. Não há vida e não há democracia sem partido político. Qual é a solução? Sem partido político, ou nós temos ditadura ou nós temos anarquia. Não há meio termo. A democracia se faz com partido. E nós precisamos enfatizar isso para as pessoas terem clareza do que estão fazendo. Por isso é que nós bolamos um modelo para sugerir para o país. Essa foi a etapa mais difícil do projeto. Como é que nós vamos enfatizar o voto partidário sem desrespeitar também as tradições, a cultura da sociedade, que vota em pessoas e gosta de votar em pessoas? E, por outro lado, é importante que votem em pessoas porque se abre uma etapa de controle social dos eleitos. Nós pensamos o seguinte: não inventar, não importar nenhum sistema, não trazer da Europa ou de onde quer que seja, nenhum modelo. Vamos estudar o nosso sistema que nós temos em vigor no Brasil. O que está tão errado nele? Nós vimos, aqui se vota em um e se elege outro, por causa do quociente eleitoral e partidário. Se elege um artista ou um palhaço e por arrastamento se leva vários outros. Esses modelos mostram que o nosso sistema não é transparente. O eleitor não consegue ter uma previsibilidade mínima de que efeito efetivamente terá o seu voto. Eu, particularmente, tenho muito medo quando vou votar para deputado. Quando a gente fala em voto consciente, é cobrar demais dos eleitores o voto consciente com as regras que nós temos. Porque votar conscientemente para deputado significa você analisar um a um todos os candidatos a deputado do partido ou da coligação, que às vezes são centenas. Porque o voto pode beneficiar qualquer um deles. Porque o seu voto vai ajudar a cadeira parlamentar a surgir, mas quem vai ocupar é o que tiver mais votos dentro do partido ou da coligação. E o seu voto ajudou essa pessoa a chegar lá. Sem ele, a cadeira lá na Assembleia talvez não tivesse sido aberta, ou na Câmara dos Deputados. Isso não está claro na visão dos eleitores. Se tivessem essa clareza, talvez votariam apavorados como eu voto, pensando, para quem que vai esse voto aqui? Eu escolhi esse candidato, mas para quem que ele de fato irá? Isso está errado. Então nós pensamos em retirar esse defeito, mantendo praticamente o modelo, só dando ao eleitor a possibilidade de ver separadamente o partido e o candidato da preferência dele. E o que é que nós decidimos? Nós separamos como se nós fizéssemos um corte cirúrgico no voto, porque se vota ao mesmo tempo no partido e no candidato. Os dois primeiros números são do partido, os outros números são identificadores do candidato em particular. Nós separamos em 2 estágios, 2 turnos. É o mesmo voto da agora, só que separado para garantir clareza e para impedir que haja esse tráfico de votos de um candidato para outro. Um sistema eleitoral em 2 turnos, em que no primeiro turno, quando se vai votar no primeiro turno para governador, por exemplo, e presidente da República, tem lá a opção: qual partido ou coligação, qual partido, qual sigla você vota para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa. E aí é a hora de fazer o link com o que a pessoa pensa nacionalmente.
É hora dos candidatos a governador pedirem, fazerem campanha para votarem no partido dele para a Assembleia, porque ele precisa de base. E aí, nós vamos ter no resultado da eleição um rosto mais parecido com o rosto da disputa política real. Os eleitores do PSDB vão ter influenciado mais gente, vão ter colocado mais cadeiras. Os do PT vão ter a sua proporção, os do PSB, do PPS, do PTB, de qualquer partido, vão lutar pelo voto partidário. Algo inédito na democracia, que sempre foi fulanizada, desde a época da nossa colonização, sempre foi baseada em salvadores da pátria, e nunca em linhas de pensamento, ideologias, bandeiras, programas. Tanto que nós temos hoje uma distinção mínima entre os partidos ou nenhuma. E nós precisamos ter distinção como as grandes democracias têm. Esse partido pensa assim, esse partido pensa assim, esse partido pensa daquele jeito, e depois o parlamento vai ser um somatório de tudo isso. E também pensamos em regras de transparência para assegurar mais lisura no movimento de recursos de campanha, como a conta de campanha aberta, com divulgação na internet. É plenamente possível tecnologicamente. A conta de campanha vai estar com sua movimentação visível para qualquer brasileiro. E também para os órgãos de fiscalização, para os adversários, que vão verificar em tempo real o que cada partido está dizendo que está gastando na campanha. De tal maneira que a transparência é que agrega aquilo que a permissão da doação empresarial não agregou, que foi a publicidade das ações. O que traz clareza não é permitir que a empresa doe, é mostrar como as coisas estão sendo feitas. Quem está doando? Pessoas físicas doando até um máximo de um salário mínimo, para ninguém assumir a posição que as empresas exercem hoje, de padrinhos e madrinhas de candidatos, e fazendo doações cidadãs, cívicas, para aqueles partidos que consideram que estão mais alinhados com o seu pensamento. De maneira limitada, também um teto de campanha que hoje não tem, um teto previsto em lei, e concedendo à Justiça Eleitoral meios de realmente tomar as contas, ver a prestação de contas de campanha. Isso é básico. E também nós pensamos em algo. O que é que... nós temos uma coisa que parece natural. Quando a gente não compara ou não conhece a realidade de outros lugares, a gente acha algo muito natural. As mulheres não gostam de política no Brasil, pelo menos é o que parece. Porque são menos de 10% das mulheres no parlamento. Mas só que não é por isso. Não é por isso. Existem muitas mulheres na vida partidária, existem muitas lideranças, muitas presidentes de associação, muitas dirigentes sindicais, muitas dirigentes de associações patronais. Hoje mesmo eu conheci algumas. Existem mulheres ocupando espaço público em todos os lugares. Quando não depende de eleição, elas ou empatam ou até ganham dos homens, como é o caso dos concursos públicos. Quando eu entrei na magistratura, passaram mais ou menos 30% de mulheres. Hoje é difícil um concurso em que a maioria não seja de mulheres. Daqui a pouco nós vamos precisar reservar cota para homens nos concursos públicos. Porque elas ocupam o espaço, quer dizer, elas só não gostam da política, mas elas gostam de ser juízas, elas gostam de ser promotoras, elas gostam de ser líderes empresariais, elas gostam de presidir, inclusive, empresas globais. Isso elas só não querem ser deputadas e senadoras. E só no Brasil. Elas só não querem ser deputadas e senadoras e só no Brasil. Porque o Brasil ocupa a 121ª posição no ranking no mundo de participação feminina na política. E a causa real disso é a estrutura dos partidos e o modelo de financiamento que destina a maioria ou a quase totalidade, ou às vezes a totalidade dos recursos para as candidaturas dos dirigentes partidários, que normalmente são homens. Elas não concorrem em condições de igualdade. Fiz essa pesquisa em vários estados, conversando com lideranças políticas femininas. A mais marcante, para não ir longe nesse assunto, que particularmente me motiva, foi a de uma dirigente partidária no Paraná, que criou o diretório estadual de um partido, conseguiu a eleição de prefeito de Curitiba, e depois foi quase eleita vereadora por pouquinho, e
quase eleita deputada estadual por muito pouco. E aí pediram para ela, não saia candidata a essa eleição não, vá coordenar a campanha de fulano, porque você tem muita experiência e nós vamos precisar de você. Ela coordenou a campanha desse homem, ele foi eleito com uma grande maioria, e ela se desfiliou e jurou abandonar a política para sempre. E ela dizendo isso, chorando num local de reunião na OAB do Paraná, quando nós estávamos lá, e várias mulheres, todas lideranças, cada uma dando seu depoimento de como era a vida interna no seu partido, ela disse, foi quando eu parei e não participo nunca mais. E ela dizendo isso chorando. Eu perguntei, por quê? Ela disse, porque eu vi que tudo que meu partido disse que não tinha, eu vi aparecer. E de muito. Por exemplo, lá eles têm uma tradição de fazer jantares com lideranças, com apoiadores, com eleitores. Aí ele vira para ela e fala assim, organiza os jantares. Aí ela, quantos? Aí ele virou para ela, como assim quantos? Quantos você conseguir? Quantos você conseguir? Ela não fez nenhum, porque não tinha dinheiro. E ele diz para ela, quantos você conseguir? E ela só vendo os dirigentes partidários passando o dinheiro necessário para garantir uma votação estrondosa, que veio naturalmente. Então, o que o projeto inova? Tem cota de... Está eleita obrigatoriamente a mulher? Não. Ele inova de duas maneiras. Hoje nós temos uma cota de candidatas. Nós vamos continuar com a cota de candidatas, ampliando. Não é de eleitos, é de candidatos. Agora só o seguinte, é que a distribuição das verbas de campanha dentro de um mesmo partido tem que ser igualitárias. Portanto, a mulher vai concorrer com a mesma quantidade de dinheiro que o homem. Aí a população vota em quem quiser. Se a sociedade achar que os homens é que tem que ser deputados e só eles, vai para o voto. Vai para o voto, não é aquela coisa de... Está aqui, tantas vagas do parlamento já serão obrigatoriamente de mulheres. O que a gente está permitindo são regras de igualdade. Como eu disse, tentando tornar viva a Constituição de 88. A Constituição que proclama a igualdade. A Constituição que em nenhum momento disse que as empresas são detentoras de direitos políticos. É o cidadão que é. Por isso o Conselho Federal da OAB propôs uma ação declaratória de inconstitucionalidade e que já tem 6 votos, maioria dos ministros do Supremo dizendo que as doações provenientes de pessoas jurídicas não têm amparo constitucional porque elas não exercem cidadania, dentre outros argumentos. Esse projeto virou também uma iniciativa popular, já contamos com 600 mil assinaturas e precisamos de mais 900 mil. E com esse projeto nós queremos nos contrapor ao projeto mais perigoso na nossa visão para o país, que é um projeto defendido por líderes como o paulista Michel Temer, com todo respeito ao nosso vice-presidente, mas ele idealiza uma bandeira, ele encabeça uma bandeira que, a nosso ver, agravará muito o problema se passar. Ele quer constitucionalizar as doações empresariais para que não seja possível mudar, para que ninguém mais mexa nisso, proteger constitucionalmente as doações empresariais, ao mesmo tempo em que ele quer ver implantado o distritão, que é aquele de quem ganha quem teve mais voto e pronto. Voto individual e não programático, e ganha quem teve mais voto. Agora vamos ver, vamos fechar os olhos e imaginar essa cena. Como é que funciona uma eleição em que as empresas vão continuar doando e onde vai ganhar o que tiver mais voto? Vai ter cadeira o que tiver mais voto. Onde vai ficar a representação das minorias nesse processo? É praticamente possível para os políticos mais experientes, inclusive, fechar os olhos e dar a lista de quem vai ser eleito. Porque é só verificar quem vai ter mais dinheiro. É simples. É muito simples. Hoje, os mais experientes fazem isso, com o modelo atual. Só que tem uma taxa, segundo dizem nas entrevistas, de erro de 10% a 15%. Nessa não vai ter taxa de erro alguma. É só ver quem foi o escolhido para ir. E esse modelo, a ele é preferível até mesmo o terrível sistema que nós temos atualmente. Por isso é que nós nos colocamos contra e queremos apresentar esse projeto da sociedade civil como uma alternativa a esse debate. Como eu disse, não somos donos de verdade nenhuma. Sequer chegamos a uma unanimidade entre nós. Esse projeto que eu apresento não é unânime entre as 106 organizações que o defendem hoje.
Mas esse projeto foi o único que gerou o consenso. Unanimidade e consenso é diferente. Unanimidade, todo mundo pensa igual. Consenso, um está disposto a abrir mão de uma coisa que considera importante para agir coletivamente e tornar possível pelo menos um passo. É o que nós queremos. Nós achamos que isso resolve os problemas do Brasil? Claro que não. Mas nós achamos que isso pode representar um passo de clareza, de igualdade, de oportunidade política para todos os grupos e que prevaleça quem tem voto e não quem tem dinheiro. E deixo os contatos do movimento, da campanha Reforma Política Democrática e também meus contatos nas redes sociais, se alguém quiser depois manter contato. Eu fico à disposição da organização do evento. Obrigado. Vamos abrir para perguntas e respostas e a gente vai, quem quiser vai levantando a mão se candidatando, a gente vai levando o microfone. Tem a primeira ali? O prefeito quer fazer a primeira pergunta? Não. Se identificar é sempre bom. Bom, boa noite, doutor. Meu nome é Jones. Jovem da cidade, participo da política há alguns anos. Eu queria saber do senhor, a gente não conseguiu explorar um pouco mais isso, o que o senhor acha do voto distrital? Primeira pergunta. A segunda, mas dentro do mesmo conteúdo, o que o senhor acha dessa enorme quantidade de partidos políticos que existem atualmente e do crescimento constante que está tendo? A gente está vendo que hoje em dia não é tão difícil assim constituir um partido, basta ali ter as 500 mil assinaturas. E atualmente a gente temos 32 e nos últimos 3 meses acho que umas 4 pessoas diferentes eu pedi assinatura para montar mais uns 4, 5 partidos que estão nascendo no Brasil. Eu gostaria de saber. Não estão satisfeitos ainda com o número que tem. Não, eu estou dizendo que tem 30 termos e teologias diferentes, assim, então eu queria saber do senhor como você vê esse futuro, se tem vai chegar uma hora que vai ter um limite ou vai começar a proceder, e também gostaria de saber um pouquinho do voto distrital. Perfeito. Ótimo. Você fez 2 questões que encerram temas aparentemente ligados, mas que são verdadeiramente antagônicos. Porque o voto distrital ele não tem um centro em partidos, em pessoas. Ele despartidariza o debate. Ele vai levar para o que tem mais voto para ganhar a eleição no distrito. Ele tem alguns aspectos que são extremamente simpáticos. O primeiro é o de que votou no candidato e pronto, é aquele voto, não pode ir para outro. O segundo aspecto é de que se fala que ele aproxima o eleito do eleitor e com isso propiciará um maior controle. Não é isso que a nossa história demonstra. O sistema distrital não é novo no Brasil, não seria uma inovação, seria um retorno. Nós tivemos o sistema distrital durante 400 anos exatamente no Brasil. Entre 1532, quando tivemos a primeira eleição, e 1932, quando passamos a ter o sistema proporcional. Nosso modelo era distrital, o Brasil era dividido em distritos e os deputados eram eleitos majoritariamente. Foi nesse sistema que floresceu o coronelismo. Por quê? Porque o chefe político local era normalmente um poderoso econômico local que ficava para sempre confundindo o distrito com a sua fazenda na época. E hoje nós tememos muitíssimo, porque a cultura brasileira não evoluiu tanto para escapar da ideia de clientelismo, como nós vimos naquelas matérias da compra do apoio político. E nós consideramos que é um risco. Voltar ao que já tínhamos é um risco. Por outro lado, é um modelo que filosoficamente não nos agrada, porque ele não tem aquela promessa que eu falei, de que todos os grupos estejam presentes. No modelo distrital, quando você chega no distrito, aí digamos que um candidato teve
50,01% dos votos, e o outro teve 49,99% dos votos. Aquele que ganhou a eleição é o deputado. Aqueles 99% de eleitores que votaram no derrotado não terão representante algum. É como eu brinco que é o voto Machado de Assis, é o vencedor às batatas. Um ganha tudo e o outro fica sem representação nenhuma. Se o modelo fosse proporcional, os dois iam ficar quase iguais. Porque ia ter cadeiras para aquele lado e para aquele outro quase igual. Talvez um ia ter uma cadeira a mais. Mas a representação política dos dois grupos estaria lá. Então, o modelo majoritário, que o distrital também é, como o distritão, ele encarna esse problema. Ele sequer promete a representação de todos os grupos. A promessa do modelo distrital é: ganha quem teve mais votos. Essa é a promessa. Os grupos minoritários, minoritário entre aspas, porque às vezes é quase metade da população que vota por um determinado lado e não está representado. Há inclusive vários casos em países que adotam o modelo distrital, porque os distritos não são iguais, não tem como fazer distritos exatamente iguais. Às vezes um fica maior, outro menor. Há casos de grupos que elegem os deputados mesmo sem ter maioria. Elegem mais deputados sem ter a maioria dos votos. Quando soma o total dos distritos, vê-se que um partido no somatório teve uma quantidade imensa de votos e não elegeu os deputados, porque nos distritos em que ele ganhou eram distritos menores. E ele perdeu em distritos maiores. E o resultado, ou então o inverso. E ele tem mais voto, mas não fica com a maioria. Eu poderia passar um tempão falando sobre o voto distrital aqui. Eu gosto muito do assunto e fiz uma pesquisa muito grande sobre o voto distrital. Inclusive tem um artigo fácil de encontrar na internet sobre o voto distrital que eu escrevi, juntando um monte de considerações. Mas uma complicada para um país como o nosso se chama gerrymandering, que é o seguinte: havia um político norte-americano onde se adota o voto distrital, cujo sobrenome era Gary, e ele tinha muita influência sobre o parlamento de um determinado estado norte-americano, a ponto de, com certa facilidade, criar maioria para redefinir o desenho do distrito onde ele era eleito. O que ele fazia? Ele incluía ou excluía cidades do distrito na proporção dos votos que ele imaginaria que teria, se aquela cidade fizesse parte ou não. De tal maneira que, no começo, o distrito onde o deputado Gary era eleito tinha um determinado formato. Passadas várias eleições, estava tão deformado o distrito que estava parecendo uma salamandra. E aí alguém falou assim: isso não é isso aqui não é um distrito, isso aqui é uma gerrymander, que era misturando salamander com Gary. Aí daí surgiu uma expressão que a ciência política usa, gerrymandering. É a expressão que designa a influência dos mais fortes para mudar o desenho dos distritos para garantir a eleição. Por exemplo, aqui tem um polo de Jundiaí, aí os rivais fazem os cálculos. Nossa, se aquela cidade lá tivesse no distrito, eu ganhava. E aí o partido político tendo ascendência, tendo maioria, vai lá e redesenha o distrito. São coisas impressionantes que são propiciadas por esse modelo. E eu, sinceramente, temo que isso iria ficar muito constante entre nós, porque nós não temos exatamente uma cultura muito avançada para despersonalizar essas coisas, ainda mais com o voto distrital que personaliza a campanha. Bom, a outra questão era do número de partidos. Aí eu vou tentar ser mais curto para não... Até porque tem outras pessoas para perguntar. O número de partidos é muito grande. Mas nós não defendemos cláusula de barreira. Por quê? Porque cláusula de barreira, ela funciona para aqueles que subiram a escada, o muro, e tiram a escada. Um partido pequeno, ideológico, que pode surgir num determinado contexto, mas um contexto legítimo, fica impedido e fica dificultado de crescer.
E os que já são grandes subiram no muro e puxaram a escada. Ninguém vem mais. Só nós. Então, qual é o correto? Ah, mas então não pode fazer nada? Pode. Existem outras formas de diminuir o número de partidos. E a maior delas foi o que eu falei, o voto ideológico. Se o voto for programático, só vão ter votos os partidos que têm algum mínimo de significação social. Quem é corrente? Vai ter que ter corrente. E os outros, que são só de aluguel, desaparecem. Porque alguém vai sair de sua casa para votar no... Eu já ia falar uma determinada sigla, não vou falar mais. A gente tem tantas siglas que não significam nada socialmente. Por outro lado, temos pequenas siglas que significam algo. Eu dou 2 exemplos. O PSOL e o PCdoB. São partidos pequenos, mas são partidos. Tem uma representação, tem base, tem militância. E não pode se tratar igual a partido de aluguel. E se você faz cláusulas de barreira, você trata todo mundo igual. Faz uma lâmina baixa como se todo mundo fosse igual, e não é. Então, a melhor cláusula de barreira é o voto. E quando você enfatiza o que o partido realmente significa, você permite que a sociedade exerça a cláusula de barreira mais importante que existe, que é o próprio voto. Eu não voto nesse partido. Nós acreditamos, inclusive, que o número vai cair drasticamente com o modelo centrado em uma etapa de voto partidário, porque realmente só vão ficar os que têm base eleitoral. Normal, Orestes aqui. Opa, pois não. O voto facultativo é previsto no projeto que você está apresentando. Sem o fortalecimento dos partidos, ele corre algum risco? Olha, o voto facultativo não é previsto no projeto, só por um pequeno detalhe. Ele demanda alteração constitucional. Está previsto na Constituição o voto obrigatório, no artigo 14. E nós escapamos de tudo que fosse mudança constitucional, porque nós sabemos, a nossa experiência mostra, com essas outras leis, que esse vai ser o processo mais difícil de passar. Nem se compara com a lei da ficha limpa, que já foi muito difícil. Então a gente decidiu fazer só por lei ordinária. Tudo que se aprove só por lei ordinária. Por isso nós não incluímos isso. No nosso movimento há correntes que tanto defendem o voto facultativo, como que acham que deve ficar por mais um tempo o voto obrigatório. Mas nós não entramos nisso não, porque como a gente não ia enfrentar questões constitucionais, isso acabou ficando de fora. Mas eu... Nosso tempo bastante avançado, tem mais 2 perguntas inscritas, deixa eu ver quem mais quer. 1, 2, 3 lá. Tem mais alguém ou não? Então, daí nós poderíamos responder 4. Então, mais 4 perguntas e aí encerramos. Se surgir alguma ideia, alguma pergunta, a gente pode passar para o senhor por escrito, daí eu... Sim, com certeza, com certeza. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor pela palestra e os organizadores. Meu nome é Márcia Pará, eu sou executiva do PMDB aqui de Jundiaí. E minha pergunta para o senhor é: o que o senhor acha do fim das coligações? Perfeito. O fim das coligações é outra matéria que demanda mudança da Constituição Federal, porque o artigo 17 da Constituição prevê expressamente a existência de coligações. Qual é o problema das coligações? O problema das coligações não é em si das coligações, é do modelo, da forma como a gente vota. Como nós votamos em indivíduos, nós perdemos o controle. Podemos votar em alguém de um partido e eleger outro que está coligado. Só que, além disso, nós temos outros problemas que magoam a sociedade e nos fizeram ver com muito maus olhos as coligações. O primeiro problema é o da somatório do tempo de TV, que leva aos chamados partidos de aluguel a ganhar dinheiro com isso. Isso é um absurdo. Só que o que é que nós pensamos? Nós não vamos entrar no debate se a coligação deve existir ou não. Eu, particularmente, não tenho nada contra a coligação, desde que a gente solucionasse esses problemas de outra forma. Porque a coligação é típica das democracias, é a coalizão. Muitas vezes acontece já depois de formado o parlamento, mas nada impede de acontecer antes. 2 partidos que têm similaridade se unirem para juntos e de maneira transparente concorrerem a certas vagas. O problema não está na coligação. O problema está
é na mercantilização dessa relação. E o que nós fizemos? Nós acabamos com a mercantilização. No projeto a gente trata disso. Por exemplo, o tempo de propaganda, de TV, que é o que mais gera essa mercantilização, ele não é mais somado no nosso projeto. Fica apenas o partido que tem mais tempo. Ele coliga se quiser, mas não aumenta nada para ele não tem benefício com aquilo. Ele não vai receber um centavo a mais por causa daquilo e ele não vai ter mais tempo. O resultado é que eu sempre brinco que as coligações vão ter que ser feitas por amor. E diferentemente do que acontece hoje. E coliga se quiser. Coliga se quiser. Porque não vai ter mais os atrativos, os benefícios que maculam a qualidade das coligações hoje. Eu conversei sobre isso com um ex-governador de um estado poderoso da nação, e que disse que na última eleição dele para o governo, ele teve um número imenso de partidos participando da coligação. E ele disse, olha, pelo menos 3 partidos lá não tinham absolutamente nada a ver conosco. E nós ficamos com eles na coligação, porque ou eles ficavam conosco ou era o tempo somado ao adversário. Ele falou, se a regra fosse assim, eu não teria coligado. Não precisava, porque já tinha força política e não tinha identidade com aqueles grupos. Então, eu acho que é por aí. Nós podemos, às vezes a gente vê uma pessoa com febre e nós não podemos matar a pessoa que está com a febre para poder não haver mais a doença. Nós temos que ir no problema e retirá-lo para poder solucionar efetivamente a questão. Boa noite, meu nome é Eduardo, sou servidor aqui da Prefeitura de Jundiaí e sou dirigente partidário na minha cidade vizinha aqui, Itatiba. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre financiamento exclusivamente público de campanha, com valores iguais para todos os partidos, sobre uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política. No caso do voto proporcional, o voto no partido, no programa, na ideia, como seriam elaboradas essas listas dos candidatos dos partidos? Eu tenho essa curiosidade. Tá, eu vou começar pela última. No voto em 2 turnos, como eu disse, se vota primeiro no partido e depois no segundo turno no candidato. Que candidato é esse? É uma lista prévia, formada pelo partido na época das convenções, como acontece hoje, e os eleitores já sabem que lista é essa. E eles sabem que quanto mais voto aquele partido tiver, mais pessoas daquela lista irão para o segundo turno, porque mais cadeiras serão conquistadas. E existe uma proporcionalidade entre o número de candidatos no segundo turno e o número de cadeiras conquistadas. De tal maneira que tudo é muito transparente. As pessoas sabem quem podem estar levando para o segundo turno ao votar. Com relação à questão do financiamento público exclusivo, nós concluímos, nós decidimos que a participação do cidadão é muito importante. Nós temos como nós vimos, aqui nós temos uma cultura de clientelismo em que o candidato é muitas vezes visto como patrono e o eleitor é o cliente, dependente, está numa relação de sujeição. E nós já vimos, nós acreditamos na possibilidade de inaugurar uma nova cidadania, uma nova visão, em que essa regra se inverta. E que as pessoas, os candidatos, se vejam na necessidade de tentar convencer indivíduos, eleitores, cidadãos, a depositar pequenas quantias nas suas contas. Essa prática, por exemplo, existe nos Estados Unidos e funciona bem. De pequenas doações. De fazer, eu tenho uma amiga que foi candidata a deputada federal no Distrito Federal agora. Ela disse que ficou emocionada de ver, porque ela fez uma campanha com R$8.000 e teve 4.000 votos. Eu falei, foi ótimo, você pagou só 2 por voto. Na verdade, ela só usou com propaganda, mas as doações dela foram assim. E ela chegou a ter uma doação de R$10. Ela falou, nossa, ela disse que ficou emocionada. Alguém, que ela não sabe quem é, foi até a conta bancária dela e depositou R$10.
Isso para nós tem um simbolismo político impressionante. É revolucionário num país que tem uma tradição inversa. Então a gente pensou, sim, numa base pública de financiamento de campanhas, mas a possibilidade do cidadão participar com um teto, tanto individual quanto geral, quanto global, para a gente não engessar isso num fundo público que pode até eventualmente gerar injustiças. Por exemplo, que seja um bom candidato e que esteja por um partido que tem pouca representação, ele pode compensar isso com um carisma e com a liderança efetiva e conquistar um financiamento que faltava para disputar em condições de maior igualdade. Agora, nós somos contra dividir igualmente os recursos da parte pública. Hoje já existe isso, o fundo partidário. Nós somos contra a maneira como é hoje também, porque concentra muito nos partidos que têm muitos parlamentares. E para nós deveria ser algo intermediário. Nem igual para todo mundo, que é injusto, porque poderia até justificar alguém criar um partido só para receber essa verba, ele já nasce recebendo o mesmo que um partido tradicional que lutou para chegar àquele ponto. E também não é justo concentrar tudo, quase tudo, na mão dos grandes. Então, um meio termo é importante. Nós, inclusive, colocamos no projeto uma distribuição dessas verbas, buscando esse meio termo. Nem igualar e também nem concentrar. A mesma coisa com o tempo de televisão. Vale o mesmo raciocínio. Nem tempo igual e nem tempo totalmente diferente, com poucos segundos e outro com quase todo o tempo. Mas uma distribuição equânime, que observe, sim, o tamanho do partido, mas permita que mesmo o menor tenha um tempo suficiente para passar a sua mensagem. Sobre a Constituinte, eu vou responder não com a posição do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, nem da coalizão. Eu vou falar com a minha posição jurídica. Uma Constituinte só é possível quando se vai abandonar uma Constituição e criar outra. Não existem constituintes parciais. O que existe, aí eu acho que pode estar havendo um erro de alguns setores de usar equivocadamente uma expressão, que na verdade seria uma revisão constitucional. Só que, em primeiro lugar, eu temo pela abertura de poderes para um corpo dotado dessa missão e que nós não sabemos o que será decidido. Segundo, como serão eleitos os integrantes desse corpo? Porque quem defende isso diz que devem ser outros e não os atuais deputados e senadores. Deveriam ser eleitos só para isso, inclusive ficar inelegíveis por um tempo, para não fazerem algo em seu benefício. Ok, parece bonito, mas como eles vão ser eleitos? Pelas regras de financiamento empresarial que existem hoje? Teria que mudar muita coisa até fazer uma eleição que realmente fosse... Mas é por tudo isso que eu, particularmente, Marlon Reis, sou contra essa ideia dessa Constituinte. Eu acho que nós temos que galgar. Às vezes a gente é apressado. Eu acho melhor a gente deu um passo. Não foram só esses aqui. Nós demos muitos passos já como nação. Quando nós saímos da ditadura, quando nós reconquistamos as diretas, quando nós fizemos tantos momentos históricos, mas também esses. Aprovamos uma lei contra a compra de votos, a lei da ficha limpa, estamos lutando. E é isso que faz uma democracia. Esse passo a passo é duro, é demorado, é difícil, mas não tem outro jeito. O dinheiro não pertence à entidade nenhuma. Eu só gostaria de saber se atentar a hipótese de mudança de modelo de governo para a parte ou continuar com o presidente Alvim. Olha, eu particularmente sou bastante simpático ao parlamentarismo. Só não é o debate que nós estamos travando no movimento porque nós achamos que nós estamos muito, muito, muito longe de pensar num modelo desse, porque nós ainda estamos pensando em abandonar a compra de votos no Brasil. Então, agora eu acho sim que um parlamento forte, não há nenhum âmbito da democracia institucional tão importante quanto o parlamento.
que precisa ser cada vez mais forte. Eu particularmente acho, sim, parlamentarismo. Não, só não acho que seja o momento ainda do debate. Com relação ao voto facultativo, eu sou um defensor filosófico do facultativo. Há várias outras coisas para as quais nós podemos avançar. Mas o que está dado no momento é ainda lutarmos para pelo menos as pessoas serem eleitas sem estar devendo a situações. Um dos entrevistados, para encerrar essa resposta, o último entrevistado, ele me disse que uma coisa interessante, ele falou assim: campanha cara, prefeitura pobre. Ele tinha vários mandatos de prefeitos. Campanha barata, prefeitura rica. Ele falando, campanha rica, prefeitura pobre. Campanha cara, campanha pobre, prefeitura rica. E vindo de uma pessoa que praticou a corrupção a vida toda, me contando os casos de agiotagem, desvio de verba para pagar a agiota, que ele pegou dinheiro na campanha para ganhar a eleição de qualquer jeito e tal. Então, nossos problemas ainda estão ainda mais longe dessas etapas mais avançadas de expressão da democracia. Eu acho que a gente tem uma missão hoje, que é nivelar economicamente as campanhas para que realmente saia um extrato da vontade do eleitor e não dos financiadores de campanha. Luiz Henrique por escrito, Luiz Henrique está presente? Sim, sou eu. Não, pode perguntar, por favor. Pergunta aqui. Dr. Marlon Reis, pergunta: o mundo é capitalista, por isso o voto é vendido? Respeitosamente, Luiz Henrique. Não, o voto, ele é vendido no Brasil como, eu acho que uma base imensa de eleitores votam vendendo o voto no Brasil, mas aqui dentro dessa sala eu tenho certeza que todo mundo não vende. Então, e outra coisa, na Europa, há 100 anos, todos os países estavam numa situação parecida com a nossa. Todos. Eu morei um tempo na Espanha e andei rodando por lá, fazendo pesquisa para minha tese. Um dos lugares mais interessantes onde eu estive foi na Alemanha, falando sobre essas coisas. Fiz uma entrevista com um membro do Parlamento Federal alemão chamado... Bom, esqueci. É Mark, esqueci o sobrenome dele. E ele me dizia, esse parlamentar federal, que não há nada... Eu perguntei assim, existe infidelidade partidária? Ele disse, não, ninguém troca de partido na Alemanha. Aí ele falou, e nem os eleitores. Eu falei assim, por que não há? Tem alguma norma que proíba a infidelidade partidária? Uma pessoa ser eleita por um partido e mudar para outro? Ele disse, não há nenhuma lei alemã que fale disso, não que eu conheça. Falei, por que não há? Ele disse, não há porque... Eu dou meu exemplo, se eu sair do meu partido, eu vou ser visto como um traidor de bandeiras, de ideias. Eu nunca mais vou ser eleito a nada. As pessoas não toleram traição a bandeiras, a projetos. Eu acabo minha vida política. Quando eu perguntei sobre a compra de votos, ele e outros entrevistados diziam que o que mais se parecia com isso era, por exemplo, a resposta eleitoral de determinadas políticas públicas, como, por exemplo, aprovar uma lei de interesse de determinada região da Alemanha, que fazia com que aquele partido que mais lutou pela aprovação daquela lei tivesse, o que é óbvio, que é justo e é típico da democracia. Eu falo isso porque nos Estados Unidos também, no final do século XIX, se aprovou o Pendleton Act, que deu início a um processo de revisão institucional para mudar coisas graves e até mais graves do que a que nós temos no Brasil. Em determinado momento, essas nações perceberam a possibilidade de fazer mudanças. Na Espanha foi depois da morte do general Franco, com o Pacto de Moncloa, que mudou o sistema eleitoral, mudou a base das eleições, para permitir que eles não caíssem nos modelos de clientelismo que existiam antes da ditadura do Franco, que foi a mais longa ditadura unipessoal do século XX no mundo. Então, as nações tomam decisões.
já tomaram antes, as que conseguiram níveis mais avançados de civismo, passaram pelos problemas que nós passamos. George Washington comprava votos com uísque. E tinha escravos. E as democracias vão evoluindo. A nossa também. E eu tenho certeza que, se nós perseverarmos, nossos filhos ou netos vão contar o mesmo que eu estou contando sobre a Alemanha. Antigamente existia isso. Passar o microfone para o Ricardo para fazer a última pergunta. Inclusive, foi o Ricardo que teve a ideia dentro do nosso grupo de fazer essa palestra sobre reforma política. E aí, não sei mais, tá bom? Boa noite, doutor Márcio. Boa noite. Boa noite. Queria fazer uma pergunta sobre o que o senhor acha sobre a coincidência das eleições municipais, estaduais e federais numa única data. E se o senhor acha que deveria ter limite nas eleições parlamentares, no mundo de eleição. Pergunta número 2, sim, eu acho. Inclusive, até apoio essa campanha do professor Luiz Flávio Gomes, que lançou a campanha na internet pelo fim do político profissional. Não é que a pessoa não possa dedicar sua vida à política, mas por que ele pode estar no mesmo mandato a vida inteira? Eu acho que não. Porque a gente se incomoda. Se alguém falar, por exemplo, em reeleições sucessivas para o executivo, como acontece na Venezuela, acho que todo mundo fica chocado da simples cogitação dessa ideia. Mas para o legislativo, não. Parece que a população não vê que é mais ou menos a mesma coisa. A República demanda essa oxigenação. E eu acho que esse debate vai crescer no futuro, da possibilidade de limitação de mandatos no legislativo. Depois vai para outra função, vai para uma função partidária, concorre um cargo no executivo, volta mais tarde para o legislativo, mas não precisa ser aquela coisa como de 11 mandatos consecutivos de deputado federal, como nós tivemos aí. Pelo menos um exemplo. E a primeira pergunta era sobre a coincidência. Eu tenho uma posição sobre isso, que também é pessoal, minha exclusiva opinião, de que nós deveríamos manter as coisas como estão. Votar é pedagógico, faz parte do processo de aprendizado ir com certa frequência à urna. Eu não acho que o preço que se paga dos milhões de reais para organizar eleições e do fato do parlamento dar uma parada para prestar atenção nas eleições municipais, eu acho que nada disso justifica deixar as eleições muito distantes umas das outras. E mais, se passar o que tem na PEC Vacareza, as eleições vão ser só de 5 em 5 anos, sem reeleição, e todas juntas. Vão ter eleição, só daqui a 5 anos todo mundo vai se mobilizar eleitoralmente depois. Eu não acho que isso seja o caminho, não. Mas também eu não transformo isso num cavalo de batalha. É só que eu me envolvo tanto com eleições que eu não gosto da ideia de que elas sejam demoradas. E tem mais, essa não é uma experiência dos demais países, não. Os países votam muito, vão com frequência às urnas. Há muitos países, inclusive, que as eleições estaduais ou regionais não são conectadas umas com as outras. Tem um estado que tem uma eleição agora, daqui a pouco está tendo eleição noutra. E assim vai. Quanto tempo os Estados Unidos passam no processo de eleição presidencial? São quase 2 anos, que envolve as primárias. E então a vida, respirando eleição, faz parte do processo de aprofundamento da democracia, porque votar ensina a votar. A democracia que ensina a democracia. Eu não me emociono e não me mobilizo pela ideia de tornar isso mais espaço, não. Boa tarde. Meu nome é Alexandre, me deram uma palhinha aqui para fazer uma pergunta. Você falou bastante da ideologia do voto em cima de uma ideia de um projeto. Como é que nós, brasileiros, podemos criar uma defesa, né, que votamos no projeto, ou seja, alguém nos apresentou uma ideia, ou seja, uma série de informações sobre como comandar o país, e 3 meses depois fez tudo o contrário. Só para fechar. Hoje, o projeto é simbólico. É incrível, mas um dia nossos descendentes vão rir lendo livros de história política do Brasil como se fossem livros de piada.
Esse programa partidário, hoje, é uma coisa ridícula. O artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504, tem um inciso, que se eu não me engano é o 11º ou 12º, que estabelece que o candidato ao executivo tem que apresentar, junto com os documentos para o pedido de registro de candidatura, o seu programa. É incrível o que se vê. Às vezes é coisa copiada e colada de última hora da internet lá, e com coisas vagas. E já houve casos, inclusive, que já viram que era um copiado de outra cidade e não mudaram os nomes de uma coisa lá. Então, é ridículo, é completamente ridículo. E aí, é tão ridículo, que ainda tem uma maneira de ficar mais ridículo. O deputado que teve a ideia e propôs isso para ser acrescentado na Lei 9.504, um dia me telefona. Doutor Marlon, é porque o senhor é envolvido com essas coisas, me ajude a defender esse dispositivo lá. Por que, deputado? Então, estão querendo se unir aqui para revogar essa obrigação de que a gente coloque aquele programa lá. Quer dizer, uma candidatura sem propostas. Nenhuma. E eles quase revogavam, mas depois mudaram de ideia e tudo. Mas esse que já é muito pouco que tem hoje, que é só simbólico, quase foi revogado para nem ter nada. Incrível. Por isso que nós queremos que haja mais programas. Porque num modelo em que as pessoas têm que votar numa sigla, o programa tem que aparecer. Por que eu vou votar nessa sigla e não na outra? É hora dos programas saírem das gavetas e dar uma limpada, passar o espanador e mostrar para as pessoas que eles existem. É típico dos países que têm voto centrado em partido. Na Espanha, por exemplo, é centrado em partido. Bem mais do que esse modelo aqui, porque lá é lista fechada. O partido é quem diz que vão ser os deputados e a pessoa só vota na sigla. Não é o que nós defendemos. Mas eu testemunhei uma eleição lá, quando eu morei, na eleição quando foi eleito José María Rodríguez Zapatero. Vocês se lembram que no governo anterior da Espanha, devem lembrar que a Espanha mandou tropas para o Iraque, na guerra lá, logo depois do 11 de setembro. Em 2004, houve um atentado em Madrid e gerou-se um grande debate sobre se a Espanha deveria estar ou não na guerra. O debate das eleições de 2004 foi centrado no PSOE, defendendo a saída imediata das tropas do Iraque da guerra, e o PP defendendo que permanecesse por conta da importância da aliança política e econômica com os Estados Unidos. Iam para a televisão defender isso. O PP defende isso. O PSOE defende isso. Em relação à questão, o PSOE defendia o aumento das autonomias regionais e o PP defendia o fortalecimento do poder central de Madrid. O PSOE defendia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o PP era contra, ia para a televisão e dizia que não iria aprovar nenhuma lei que fosse para permitir a união entre pessoas civis, união civil entre pessoas do mesmo sexo. Então era um debate puramente de programa, certo? As pessoas foram votar de acordo com uma visão ou outra. Ganhou o PSOE e no dia que tomou posse, na noite, tomando posse, assina o livro de posse como primeiro-ministro. José María Rodríguez Zapatero assina também uma ordem de retorno das tropas, encaminha para o parlamento um projeto de lei de união civil entre pessoas do mesmo sexo e encaminha para o parlamento outro projeto aumentando as autonomias regionais. Porque ele estava forçado a fazer isso. Porque as pessoas foram votar porque esse era o programa, votaram por isso. Se ele não fizesse isso, ele estava frito. Então, quando a gente centra em programa, as pessoas votam no que as pessoas farão e não nas pessoas. Quando a gente centra no indivíduo, a gente transfere nossa decisão para o indivíduo, para que ele faça o que pode ser legal. Quando a gente vota num programa, a gente já está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Nós estamos votando em vocês, porque vocês foram para a campanha dizendo isso. A ideologia da campanha proporcional é totalmente diferente da majoritária. Uma tem centro a gente está transferindo para um salvador da pátria a solução dos nossos problemas, e no outro a gente não. Nós sabemos quais são os nossos problemas, concordamos com essa visão e estamos chancelando esse partido para ele fazer isso que ele está dizendo. Então, essa lógica que a gente espera. Claro que não é de uma hora para outra, não é só... Se a gente aprovar esse projeto, não quer dizer que na primeira eleição já vai ser assim. Claro que não. Aí começa um processo de aprendizado nacional para lidar com essa realidade. Mas, sinceramente, nós acreditamos profundamente nisso.
Com certeza. Bom, havendo aí alguma pergunta, nós a enviaremos por escrito ao senhor. Muito obrigado pela presença e permita-me complementar a frase: campanha rica, prefeitura pobre, campanha pobre, prefeitura rica. Talvez fazendo uma ampliação dizendo campanha rica, país pobre, campanha pobre, país rico. Exatamente. Porque é exatamente o que nós sentimos. Eu falava de um fardo pesado na abertura dos nossos trabalhos, desse nosso encontro. Quiçá pudéssemos ter esses 5 bilhões e 200 mil reais girando na nossa economia, gerando empregos, gerando riqueza, financiando pesquisa, desenvolvimento, e não tendo sido, permitam-me com todo respeito, sido mal gasto, muito mal gasto, e hoje fazendo falta no bolso dos brasileiros e fazendo com que, em média, o brasileiro tenha, como eu já disse, 7 meses de rendimentos em dívidas acumuladas que ele não consegue mais pagar. Então, parabéns pelo projeto. O nosso objetivo é que nós consigamos, talvez, daqui a alguns poucos anos, estar discutindo aqui, nessa mesma casa, um escândalo que hoje move o Japão. O primeiro-ministro Shinzo Abe está sendo acusado porque o seu partido recebeu, através de uma empresa que aparentemente é subsidiada por um banco de fomento japonês, $5.120, ou seja, aproximadamente R$15 mil. E esse é o motivo que está envolvendo o primeiro-ministro Shinzo Abe num escândalo no Japão. Só um. Em Israel, já deve ter saído agora da prisão. Foi condenado a 5 anos de prisão o presidente de um partido que fez o seguinte: ele desviou verba do partido para a fundação mantida pelo partido. Ele tinha um fundo público para manter o partido, e ele tirou uma parte do dinheiro e passou para a fundação do partido. Isso foi descoberto, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Não se apoderou de um centavo. Quem sabe não podemos estar discutindo exatamente isso daqui a alguns poucos anos aqui, nesse auditório. Esse precisa ser o nosso objetivo, porque um montante também de 5 bilhões e 200 milhões de reais que afasta pessoas do bem da política. Porque, como muitos colegas com os quais a gente se envolve, até mesmo em função da função na entidade, a frase que mais se ouve é que para se envolver na política você tem que ter estômago. Eu acredito que exatamente a necessidade de se ter esses 5,2 bilhões de reais para se chegar lá é que afastam tanta gente do bem da política. Então, parabéns pelo projeto. O Dr. Marlon Reis estará amanhã na Fundação o Baldino Amaral, em Sorocaba, às 9 horas da manhã, e à noite, às 19h30, recebe o título de cidadão sorocabano. Parabéns, Dr. Marlon. Ele trouxe alguns exemplares do seu livro Nobre Deputado, que será vendido aqui com a possibilidade de ser autografado, e a verba oriunda, ou seja, gerada através da venda do seu livro, será logicamente utilizada no fomento a esse tão importante projeto. Muito obrigado pela vinda do senhor de São Luís do Maranhão a Jundiaí, a nossa região, a aglomeração urbana de Jundiaí. Obrigado pela presença de todos, e é um desafio nosso fazermos com que a sociedade civil se interesse cada vez mais pelo que acontece na política do nosso Brasil, e que principalmente nós tenhamos regras não apenas claras, mas democráticas e acessíveis, para que cada cidadão comum tenha o direito de livre e democraticamente se candidatar se assim desejar. Muito obrigado, doutor Marlon. Muito obrigado.